Está tudo pronto para o Internacional enfrentar o Independiente Medellín nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana, precisando vencer para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase da competição. São duas dúvidas no time titular, de uma equipe que tem desfalques, mas tem também reforços importantes em relação ao que Mano teve à disposição na última partida. Todos de olho também na Jaquecã, tempestade subtropical que atingirá Porto Alegre no horário da partida e poderá impactar e afetar a realização do jogo. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 16 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Um resumo do que aconteceu de principal nesta segunda-feira. Eu começo falando sobre a atividade dessa tarde no CT Parque Gigante. Foi um treino onde a gente acompanhou o aquecimento. Depois o Mano Menezes fechou a atividade, claro, para definir o time que vai enfrentar nessa terça-feira o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Bom, informações importantes em relação a esse time e a esse trabalho. O que a gente pôde ver foi a presença de dois jogadores que eram de alguma maneira dúvida ou que estavam de alguma maneira preocupando. Um deles era o Vitão. O Vitão, ele saiu com dores musculares na partida contra o Corinthians, mas trabalhou normalmente e está à disposição do Mano para enfrentar amanhã a equipe do Independiente Medellín. Boa notícia. A outra boa notícia é que o Kaique Rocha, zagueiro que estava há quase um mês no departamento médico do clube, ele se machucou na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro, ele já está recuperado. Ainda está em fase de transição. Não deverá, aliás, não foi relacionado para a partida contra o Independiente Medellín. Na sequência, eu coloco a lista aqui. Mas é um jogador que está sendo preparado e, por exemplo, para o jogo contra o Cuiabá, já poderá estar à disposição do técnico Mano Menezes. De reforço, o Bruno Mendes, que após não jogar contra o Corinthians por questões contratuais, está de volta ao time na partida contra o Independiente Medellín. Eu coloco aqui a lista de relacionados do Internacional para essa partida, sem grandes novidades. O Kaique Rocha, que de alguma maneira a gente esperou na lista durante o dia, não foi relacionado. O Inter divulgou que de fato ele passará por um processo de retreinamento antes de voltar a estar relacionado para uma partida. Matheus Cadorini é uma das novidades, ele que ganha uma chance na delegação, muito também por conta da ausência de jogadores como Alan Patrick e Pedro Henrique, que não estão inscritos na Copa Sul-Americana. O time titular, ele tem duas dúvidas, pelo menos da minha projeção, tá? Na zaga, deve jogar Vitão e Bruno Mendes, a zaga titular hoje do técnico Mano Menezes. Aí, do meio pra frente, eu coloco essas duas dúvidas. Uma delas é na abertura do meio campo, porque o Rodrigo Dourado vem numa sequência de jogos, e o próprio Mano Menezes, anteriormente, havia admitido que não tinha um titular definido entre o Rodrigo Dourado e Gabriel. O Dourado vem jogando mais ao longo das últimas partidas, mas eu não descarto a entrada do Gabriel especificamente nessa partida. A outra dúvida que eu tenho é sobre quem entra na vaga de Alan Patrick, se a gente comparar com a partida contra a equipe do Corinthians. Contra o Corinthians, ele colocou um esquema com dois atacantes, o Wanderson e o David, e o Alan Patrick sendo o meia. Ele deverá colocar mais um meia na vaga do Alan Patrick? Se for isso, o Maurício se credencia a ser titular contra o Independiente Medellín. Se ele optar por mudar novamente o esquema e colocar um centroavante, aí entra o Alexandre Alemão na equipe. Pelo fato do Matheus Cadorini ter sido relacionado, me dá um leve indício de que vai jogar o Alexandre Alemão, mas não é um indício muito forte disso não. Mas eu apostaria no Alexandre Alemão por esse indício, porque a única coisa que eu tenho essa dúvida, quem joga Maurício ou Alemão na vaga do Alan Patrick. Time do Inter então, Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão e René. Meio campo com Dourado ou Gabriel, Edenilson e Depena, Wanderson, David e Alemão ou Maurício, a escalação do Internacional para enfrentar o Independiente Medellín. Jogo que acontece às 7h15 da noite e é bom todo mundo que for à partida ficar atento ao noticiário, ficar atento aos boletins de meteorologia, porque está previsto para essa terça-feira, não só em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, e eu estou gravando o vídeo no início da madrugada e já está uma ventania desgraçada, tá? A chegada de uma tempestade subtropical com um ciclone, é assim que está sendo nominada, tá, esse fenômeno, que tem inclusive um nome,
Iaquecã. Eu acompanhei a entrevista coletiva da Defesa Civil Nacional, que falou muito sobre os alertas necessários para esse tipo de tempestade que chega ao Rio Grande do Sul. Ela vai chegar forte mesmo em Porto Alegre durante a madrugada, de terça para quarta, mas no início da noite já vai ter vento muito forte. Se fala em ventos acima de 100 km por hora, vento de velocidade de furacão. Gente, vamos ser práticos. Se na hora do jogo tiver vento de 100 km por hora, não tem jogo. Não tem cidade. Não tem como sair na rua. Hoje, aliás, nessa segunda-feira, eu conversei com o Coronel Rocha, Coronel Júlio César Rocha, que é o coordenador da Defesa Civil aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o coordenador me disse que não houve nenhuma orientação até o momento da Defesa Civil Estadual para um adiamento ou para a transferência da partida, pelo menos até o momento. Vamos aguardar, porque os boletins de amanhã, e quanto mais perto se chega, mais precisão se tem na previsão do que vai acontecer, vão determinar o que vai acontecer no momento do jogo. Mas atenção, porque preocupa, tá? A situação do clima aqui em Porto Alegre, vários municípios cancelando aulas, cancelando atividades. Em Porto Alegre não deverá ser diferente, tá? Ter um jogo com previsão de 15 mil pessoas, que é até uma previsão baixa, mas com 15 mil pessoas na rua nessas condições, não me parece ser algo plausível. Então a gente vai aguardar o decorrer do dia amanhã para acontecer e, claro, a gente vai atualizar tudo aqui. Para fechar no noticiário, hoje à tarde eu publiquei um vídeo atualizando a situação Rafael Ramos e Edenilson, que obviamente ainda é pauta, né? Por toda a repercussão que ela teve. Na manhã dessa segunda-feira, um perito especializado em leitura labial, que é o Roberto Meza Niela, ele deu uma entrevista para o Timeline na Rádio Gaúcha, onde ele fez a análise do vídeo do Rafael Ramos e do Edenilson e ele foi taxativo. Não, o jogador do Corinthians proferiu uma injúria racial. Ele falou a palavra macaco. Ele ainda dá detalhes de como foi a análise e do que o jogador do Corinthians falou dentro dessa análise técnica pericial de um especialista. Eu dei detalhes nesse vídeo aqui e eu dei detalhes também sobre os movimentos do Internacional para se manifestar em relação ao tema na partida contra o Independiente Medellín e encontrando algumas dificuldades na Conmebol. O Inter queria, por exemplo, jogar de preto. A Conmebol não deixa, porque tem todo um rito lá essas bobagens da Conmebol. Tem que avisar antes para qual uniforme vai jogar. Como se a Conmebol fosse exemplo de organização para alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas o Inter não conseguiu se manifestar desse jeito. Está tentando colocar um patch na camisa, ainda assim a Conmebol complica pra caramba. Mas o Inter tenta de alguma maneira e vão haver ações durante a partida de conscientização, ações de manifestações em relação à causa antirracista, né? Que não é uma causa, é uma obrigação, né? Todo mundo ser antirracista. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Antes eu quero convidar vocês a irem no canal da KTO Brasil para conferir o sorteio da Copa Solidária KTO. Porque eu vou representar o time da Band, né? Inclusive sou o capitão do time da Band, o Recalcados da Bola, que tem Vaguinha, que tem Matheus Dávila, que tem Diogo Rossi, que tem César Cidade Dias, que vai ser o nosso treinador. O Meneghetti vai estar lá, disse que não vai jogar, mas nós vamos botar ele para jogar. Tem Baldaço. Tá bom o nosso time, tá competitivo. A gente tem o Clayton, que vai jogar pro nosso time no campeonato. Então confere lá, porque o campeonato vai ser transmitido, a gente estreia contra a Gaúcha, inclusive a gente tem que ganhar dos caras. E a gente quer o apoio de vocês, que gostam e acompanham o trabalho da Band. Não podemos perder pra Gaúcha. Então confere lá. E aí, obviamente convido vocês a fazerem uma fezinha na KTO na partida do Internacional, onde o Inter é amplo favorito contra a equipe do Independiente Medellín. Tem várias apostas lá. A minha aposta é o Inter vence no primeiro tempo e o Inter vence no segundo tempo. É essa a minha aposta. Tá pagando bem, tá pagando em torno de 3,5. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!